Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria vê-los aqui hoje. Pessoas conhecidas, amadas, pessoas que a gente quer por perto, que quer ver aqui, em comunhão, confraternizando. Nossa leitura de hoje, do livro Renovando Atitudes, traz para a gente o trecho do Evangelho no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 1, que diz para a gente o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. A bem-aventurança que traz para a gente a ideia de aceitação dos sofrimentos e das aflições, a gente tem uma dificuldade de gerir, né? Porque ninguém quer sofrer. E a gente se revolta com o sofrimento, inclusive. Texto de hoje, lágrimas. A Joana comentou que a leitura, gente, depois de um dia de 12 horas de trabalho, eu pego o livro em casa, é um livro que eu já li, claro, e eu abro uma determinada página, coincidência ou não, para quem acredita, né? Para mim não existe coincidência, nada por acaso. A leitura sempre vem trazer, para mim, uma orientação. Ela está sempre contextualizada com a minha semana. Então, lágrimas, tudo a ver com o que eu tenho vivido nos últimos dias. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, as lágrimas representam os excessos de energias que precisamos extravasar. Então, chorar é necessário. Mas em que situação, em que momento, quando que chorar se faz necessário de fato? Quando que a gente precisa extravasar aquilo que está sobrando, transbordando? Nem sempre as lágrimas, elas são das mesmas fontes. Às vezes são fontes diferentes que determinam, que motivam nossas lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Então, os nossos olhos transbordam em lágrimas por vários motivos. Existem aí as motivações, que são o motivo que nos leva a derramar essas lágrimas. Lágrimas são nascidas do amor materno. Quando elas vêm do amor materno, elas são vistas quase que corriqueiramente nos olhos das mães que são apaixonadas pelos filhos. Lágrimas de alegria marejam os olhos das pessoas apaixonadas, dos enamorados, pelas emoções que traçam planos de felicidade no amor. Lágrimas geradas pela dor de quem vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais na vida eterna. Lágrimas também podem ser de amigos, aqueles que apertam as mãos nas realizações e uniões prósperas. São sempre nascentes puras de emotividade sadia e oriundas do coração. As nascentes das lágrimas que nos beneficiam, que nos aliviam o peito, que nos fazem bem para a pele, para o coração, elas têm sempre essa origem no amor. Ela é sadia, ela vem do coração. Há, porém, as lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio, aquelas que ninguém quer expelir, porque ninguém quer passar por momentos de dor.
de desequilíbrio emocional, físico. E são aquelas que mais se assemelham às gotas de fel no seu amargor. Pois quando jorram, congestionam os nossos olhos, tornando-os de aspecto agressivo, de cor carmim, entre energias danosas que embrutecem as nossas vidas. Lágrimas de inveja e revolta que brotam nos olhares dos orgulhosos e despeitados, quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas e exaltando as realizações ditosas que se propuseram edificar. Lágrimas de angústia e desconforto que umedecem as pálpebras dos inconformados e rebeldes, os quais, por não respeitarem a si mesmos e aos outros, sofrem, como consequência, todos os tipos de desencontros nos caminhos onde transitam os desesperados. Lágrimas de pavor e devassidão são, em uma análise mais profunda, tóxicos destilados pela fisionomia dos corruptos que lesam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada de ouro e poder. Lágrimas dissimuladas que gotejam da face dos hipócritas e sedutores, os quais, por fraudarem emoções, acreditam sair ilesos perante as leis naturais da vida. Conta-se que lágrimas espessas rolaram dos olhos dos ladrões crucificados entre o Senhor Jesus lá no Calvário. As gotas de lágrima do mau ladrão, elas caíram e fecundaram no terreno dos sentimentos, das raízes da reflexão e do discernimento, que permitiram entender o porquê dos corações rígidos e inflexíveis. A humanidade, nesse momento, diante das lágrimas do mau ladrão, ela aprendeu que há hora de plantar e tempo de colher, e que nem todos estão momentaneamente aptos a compreender a essência espiritual, nascendo, portanto, dessa percepção, o perdão incondicional. Mas dos olhos do bom ladrão, naquele mesmo momento, deslizaram as lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo abundantemente e fazendo germinar as sementes poderosas que permitem às consciências que estão cheias de culpa usarem sempre o amor incondicional para si mesmas e para os outros, como forma de restaurar sua vida, melhorar a sua vida e amadurecer espiritualmente. Isso fez com que os seres humanos se aproximassem cada vez mais de um patamar de reparação e do enorme poder de transformação que existem neles mesmos, nos próprios seres humanos, reformulando e reorganizando gradativamente suas vidas. Estabeleceu-se assim na Terra o arrependimento, que é um sentimento verdadeiro de remorso pelas nossas faltas cometidas e que serve para a renovação de conceitos e atitudes. Neste momento, eu peço a cada um que reflita que tipo de lágrimas tem derramado, tem transbordado dos meus olhos. São as lágrimas do arrependimento? São as lágrimas da inveja, do egoísmo? São as lágrimas do irmão impiedoso, sem empatia? São as lágrimas do bom ladrão, que já tem um nível elevado de consciência, a ponto de amar incondicionalmente a si mesmo e aos outros? Em que momento nós estamos? Que tipo de lágrimas nós estamos nos dando
ao luxo estamos nos permitindo deixar transbordar. Então, mergulhando interiormente no mais íntimo do nosso espírito, façamos essa reflexão. As lágrimas que eu tenho derramado são lágrimas positivas, cheias de amor incondicional? São lágrimas tóxicas? São lágrimas de sentimentos tóxicos? Tenho sentido muita dor física? E essas lágrimas são consequência delas? Eu tenho sido resignado nas minhas dores físicas? Eu tenho dividido esse peso da caminhada com Jesus? Ou eu tenho carregado sozinha ou sozinho? Porque a gente viu numa das leituras anteriores o quão importante é ter a consciência de que caminhar com Jesus é mais leve. Porque a gente tem a possibilidade e a oportunidade de dividir com Ele esse peso. E, gente, eu não estou aqui falando de uma fé não raciocinada. A própria ciência garante para a gente que esse peso é dividido. Porque a nossa fé, ela garante que no nosso cérebro aconteça conexões que favorecem esse sentir menos dor, sentir menos peso que a gente carrega, aquela bagagem que a gente carrega e que pode ser uma bagagem de mão tranquila, fácil de ser carregada, ou se necessário, se a gente insiste, não desapega e traz aquela super bagagem, que a gente possa dividir esse peso, que tenha essa consciência em nós de que existe uma parceria com Jesus. E que o nosso cérebro, as nossas funções cerebrais, elas possam gerar essas conexões que garantam, sim, uma abertura na minha coluna vertebral que vai fazer com que a minha dor física e emocional e espiritual seja diminuída, que eu consiga forças para derramar essas lágrimas e acreditar que eu tenho uma parceria que não se esgota com Jesus. E lembrando sempre, nós temos amigos que muitas vezes representam fisicamente, até em função de uma necessidade que eu tenho, porque nós somos, hoje eu estava falando sobre ceticismo no trabalho, e aí lembrei do São Tomé. Às vezes a gente só acredita em algo que vê, e Jesus providencia isso, porque Ele sabe que a gente tem momentos de acreditar, de ter uma fé fortalecida, e conseguir acreditar naquilo que não vê, porque é tudo muito mais amplo, mas Ele sabe também que nós, diante da nossa fé maior ou menor, quem nos garante que os céticos não tenham mais fé que a gente? Ele garante o material, e é o amigo com quem a gente pode contar nas horas difíceis. Que cada um aqui possa visualizar esse amigo. A gente vive num mundo de descrença no outro, de falta de amor, né? A gente está sempre desconfiando de que quem está ao nosso lado está porque tem um interesse por trás disso. Que esse interesse seja o interesse de caminhar conosco, o interesse de nos lembrar da existência de Jesus e da nossa ligação estreita com Deus. Então, no nosso mergulho interior, que a gente possa ponderar as nossas lágrimas. E aí, a gente vai conter algo que está transbordando? Se foram transbordar de sentimentos ruins e tóxicos? Sim. Que eu busque resolver isso, que eu busque melhores pensamentos, que eu busque gerenciar as minhas ações e que elas sejam melhores a cada dia. Porque as palavras de Jesus, elas precisam se concretizar nas nossas ações. Palavras por palavras,
ler tudo isso aqui que é belíssimo e não praticar, a gente está no caminho. Mas e aquela nossa ideia do concreto, do material? Serve para nós também. Eu que prefiro o material, eu que me sinto mais segura com o físico, com um amigo presente fisicamente, que eu me sinta mais segura na prática dos ensinamentos de Jesus também. Que sejam sadias as fontes geradoras de nossas emoções e que esse líquido cristalino que escorre sobre nossas faces nos levem ao encontro da paz interior entre alicerces de uma vida plena. Que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.